Aleluia. Você pode sentar, fique à vontade. Obrigado, meus irmãos. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Aleluia. Vai levar. Aleluia. O Senhor é bom. Amém, queridos? Glória a Deus. Pediram para eu lembrar, né, que essa semana o Rafael chegou, né? O filho da Sara nasceu. O menino é grande, viu? Misericórdia. 4 quilos? 4 quilos 653 centímetros e meio. Aleluia. O menino é grande. Graças a Deus chegou bem. Ela já está em casa, amém? Aleluia. Pois você pode... Hã? E foi aniversário dela também ontem, né? Amém. Ganhou um presente essa semana ela. Amém? Depois você pode ligar para ela, marque para fazer uma visita, levar um presente para o Rafael, amém? O Senhor é bom. Queridos, e lembrando que nessa semana nós iniciamos também o nosso discipulado, agora de forma online, né? Disponível pela internet, pelo YouTube. É um link fechado, amém? Se você ainda não fez o discipulado, você deseja fazer, faça contato com a Ana. Cadê a Ana Lúcia? Ela está escondida aqui no meio, ó. Ana Lúcia ou a Vanessa, passar seu nome. Se você teve alguma dificuldade essa semana para acessar, procure elas também para que você possa receber o suporte necessário. Amém? Graças a Deus pela tecnologia, que foi até intensificada nesse tempo de pandemia, né? Então vamos aproveitar os recursos que nós temos. Amém? Aleluia. Vocês estão bem, queridos? Amém. Vocês estão prontos? Amém. Prontos para quê? Para o arrebatamento? Vocês estão na expectativa do arrebatamento? Amém? Amém? Você sabe que você não vai ficar aqui não, né? Amém. Aleluia. Você sabe que a nossa vida, queridos, ela não se resume a esse tempo que nós estamos aqui na terra, amém? Nós falamos um pouco quinta-feira, não foi? Sobre isso. E veio ao meu coração aprofundar um pouco mais esse assunto. Eu estou na expectativa, irmãos, do arrebatamento da igreja. Amém. Eu estou na expectativa da volta de Cristo Jesus, amém? E nós sabemos que a nossa eternidade já começou. Amém? Nossa eternidade com o Senhor já começou. E sabe que nós não podemos ficar presos às coisas naturais, às coisas desse mundo. Eu falei, inclusive, quinta-feira, irmão, sobre crer para grandes coisas, amém? Crer sobre as suas finanças, coisas grandes. Deus tem para a minha vida, Deus tem para a sua vida o suprimento, a abundância. Ele tem uma boa casa, um bom carro, Ele tem boas viagens para você. Deus tem o melhor para a minha vida, para a sua vida, para as nossas finanças, amém? Tudo isso é maravilhoso, saber que nós podemos viver aqui na terra, viver bem, supridos pelo Senhor. É bênção, é promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Mas sabe, queridos, nós não podemos ficar ligados, nós não podemos ficar presos, na verdade, a essas coisas. Um carro é muito bom, mas um carro vem, é novo, passa, mas ele envelhece, ele estraga, ele dá problema. Uma casa boa é muito bom, é bom morar numa casa boa, confortável, guardado pelo Senhor, mas a casa também vai passar. Então existem coisas que são mais importantes, são permanentes, que é a nossa vida com o Senhor, a nossa eternidade, amém? Então que a gente viva aqui nessa terra, a gente possa realmente desejar desfrutar uma boa vida. Jesus disse que Ele veio para dar vida e vida em abundância. E a vida em abundância, cabe também uma vida aqui na terra abundante, suprido, guardado pelo Senhor em todo o tempo. Amém? Todas essas coisas são lícitas. Mas o nosso coração não pode estar preso a essas coisas. O nosso coração não pode estar preso ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho, à nossa casa boa, um bom carro. As nossas conquistas naturais são lícitas, mas nós não podemos estar presos a isso, porque nós estamos para ser retirados dessa terra, amém? Você crê? A palavra de Deus diz que será num piscar de olhos, será em breve tempo, porque tudo se mostra que o tempo está próximo, tudo mostra aquilo, se alinha aquilo que a palavra de Deus nos mostra, amém? Então nossa expectativa é de que pode ser que nós não venhamos terminar nem esse culto e o Senhor venha nos levar, amém? Aleluia! Gosto muito de vocês, mas prefiro estar com o Senhor, assim como você estará com Ele, amém? Aleluia, o Senhor é bom. Abra sua Bíblia em Tito, abre aqui para mim, por favor, Tito, capítulo 2. Aleluia, o Senhor é bom. Deixa eu localizar o texto, eu não sei se é o verso 13. Aleluia. Aleluia.
Título, capítulo 2, verso 12. Diz assim: educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Aleluia, aguardando a bendita esperança. Sabe que há uma esperança para mim, há uma esperança para você, e que nosso coração precisa estar ligado a ela. Precisamos estar conectados a essa bendita esperança de estarmos face a face com o Senhor. Essa bendita esperança de nos encontrarmos com o Criador dos céus e da terra, com o nosso Salvador, aquele que morreu por nós. Então a nossa vida precisa estar ligada nisso, queridos. Nós precisamos ter essa expectativa de a qualquer momento estarmos com o Senhor. De a qualquer momento estarmos face a face com o nosso Deus, o nosso Criador. Há uma bendita esperança, maior do que os nossos projetos, maior do que os nossos sonhos, maior do que as nossas melhores viagens. Há algo que nós precisamos desejar profundamente. Há uma esperança que precisa estar no nosso coração, de estar face a face com o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aleluia! E esse tempo está chegando, esse tempo está para se manifestar na minha vida, na sua vida. Sabe, queridos, isso precisa ser, esse tema de escatologia, arrebatamento, últimos tempos, deve ser algo precioso, algo maravilhoso na nossa vida. Eu cresci, quando eu ouvia isso, eu sempre tinha algo pesado assim, porque era algo bem, quase o cinematográfico, a besta, o dragão, subindo no mar, as taças, as 7 taças, os 7 juízos, era muito isso que a gente ouvia, que estudava muito. Mas quando a gente fala sobre escatologia, não tem que gerar medo no nosso coração, não tem que gerar temor por aquilo que vai acontecer, pelo julgamento, pelo juízo, mas tem que haver alegria em nosso coração, porque a escatologia fala dos últimos tempos da igreja aqui, fala da nova fase que nós estaremos vivendo com o Senhor. Amém? Precisa ser um assunto que nos alegra o coração. Eu gosto muito de ouvir sobre escatologia, porque me traz a percepção de que realmente tudo está se cumprindo. De que tudo aquilo que a Bíblia disse que iria se cumprir, já está se cumprindo. Eu diria quase finalizando. Isso mostra para mim e para você que em breve nós estaremos face a face com o Senhor. Em breve os filhos de Deus estarão face a face com Ele. Amém, queridos? 1 Pedro, no capítulo 1, aleluia, eu vou ler na Nova Versão Internacional, NVI, aleluia. A Bíblia nos mostra, queridos, que nós estaremos face a face com o Senhor, nós estaremos em breve com Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? E essa salvação, entenda que a palavra de Deus nos mostra, não vou ler os textos, mas a palavra de Deus nos mostra que essa salvação é para aqueles que receberem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que crerem na sua salvação, crerem no seu sacrifício e o receberem em suas vidas. Assim como nós já fizemos, recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E essa salvação é para os filhos. E aqueles que não são filhos, são para todos aqueles que aceitarem Jesus. Amém? Se você está aqui e não entregou sua vida para Jesus, não fez de Deus o seu Pai, hoje é uma oportunidade que você tem de entregar a sua vida e dizer: Senhor, eu quero receber a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, para que a gente possa estar nesse grande dia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Diga comigo: guardada nos céus para mim, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Aleluia! Mediante a fé, para aqueles que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada nos últimos tempos. Amém? Essa salvação é para mim e para você, guardada nos céus para você.
Em João capítulo 14, verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Isso Jesus falando, amém? E ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha só, 1 Pedro disse: herança guardada nos céus para você. E aqui o próprio Jesus disse: vou preparar-vos um lugar. Ele disse que na casa do meu pai há muitas moradas. E ele está dizendo: olha, eu estou aqui, mas eu vou subir aos céus e eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Diga comigo: arrebatamento. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está vendo? Porque em breve nós estaremos face a face com o Senhor. Em breve nós estaremos juntos com Cristo. Em breve nós estaremos com o nosso Salvador, porque Ele nos falou, que há uma bendita esperança, a palavra nos diz, há uma bendita esperança. Então nós não estamos esperando neste mundo, a nossa expectativa não é que o mundo seja melhor, a nossa expectativa não é que o mundo mude e tudo se torne em paz, haja um momento, uma mudança e haja paz, vamos levantar cartazes, vamos levantar bandeiras para trazer paz a este mundo. Não vai acontecer, queridos. A nossa esperança está no Senhor Jesus. A nossa esperança está em Cristo Jesus, que fez os céus e a terra, que vai mudar todas as coisas. Ele sim é a nossa esperança. E Ele diz: ei, vocês estarão face a face comigo. Onde eu estiver, estejais vós também. Então, queridos, nós não podemos viver essa vida como se fosse a única vida, como se fosse o fim de todas as coisas, mas nós precisamos ter a expectativa de que em breve nós estaremos com o Senhor. A nossa eternidade já começou, mas haverá um tempo que nós estaremos também face a face com Ele. Eu sei que a palavra nos mostra que o Espírito de Deus habita em nós, Deus está em nós por meio do seu Espírito, mas haverá um tempo em que nós estaremos face a face com o Senhor. Nós estaremos diante do Senhor, do Criador, do Salvador. Aleluia, e precisa haver expectativa em nosso coração, alegria, isso nos faz permanecer, isso nos faz perseverar, isso nos faz ficar firmes, diante das circunstâncias, diante das situações, queridos, e não desistir, não recuar na nossa fé, porque sabemos que em breve estaremos com o Senhor, e nós não vamos deixar isso passar na nossa vida, nós não vamos perder essa oportunidade na nossa vida, amém? E eu quero trazer dois aspectos para mim e para você, de como será o céu, como é o céu e como será o nosso corpo. Aleluia. A gente fala muito do arrebatamento, mas veio o meu coração falar sobre isso, sobre algo maravilhoso que vai acontecer, uma mudança que vai acontecer. E eu quero abrir em 1 Coríntios, no capítulo 15. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15. É bom a gente saber, conhecer como nós seremos, como as coisas vão acontecer. Eu vou ler alguns versículos a partir do 35. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. 42. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus nos mostra, queridos, que esse corpo nosso hoje é um corpo perecível, hoje é um corpo corruptível, mas chegará o tempo em que nós receberemos um corpo incorruptível,
um corpo imperecível, onde o nosso corpo não se degrada, onde o nosso corpo não envelhece, ele não sofre efeitos de enfermidade, não sofre a dor, mas é um corpo diferenciado. E é para mim e para você. E a Bíblia diz que existe o corpo natural e o corpo espiritual. E diz no verso 49, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Quem é o homem celestial? Diga comigo, Cristo. Cristo é o homem celestial. Sabe, queridos, que com esse corpo nós não podemos ver Deus, com esse corpo nós não podemos estar diante do Senhor, com esse corpo perecível nós não podemos entrar nos céus. Mas a palavra de Deus diz que esse nosso corpo será transformado e nós receberemos o corpo do homem celestial. E um corpo espiritual, queridos, não significa que não seja um corpo real. Amém? O nosso corpo será mudado, o nosso corpo será transformado, e nós veremos agora o nosso modelo, que é o corpo de Cristo Jesus. Como Cristo, sendo homem, veio na condição de homem, ele teve o corpo mudado, ele teve o corpo glorificado. E a palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 24, eu quero que você me acompanhe, abra a sua Bíblia lá ou acompanhe aqui na transmissão. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Como será o nosso corpo? Porque a Bíblia diz que ele será transformado, nós teremos um novo corpo, nós vamos ver mais adiante outro texto. Mas em Lucas, no capítulo 24, verso 36, diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Entendam, nesse momento aqui, Cristo Jesus já havia sido crucificado. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Mas antes que ele voltasse aos céus, ele se apresenta aqui aos discípulos. E é nesse contexto aqui. E ele lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Porque se Jesus tinha morrido há 3 dias, como que Jesus estava ali? Então eles se assustaram, eles acharam... Em outro texto diz que eles acharam que era um fantasma. E aqui fala que eles pensavam estar vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Ou seja, Jesus não estava ali como um espírito. Jesus não era uma fumaça, um fantasma. Ele estava ali, ele dizia: olhem para as minhas mãos. Olhem para os meus pés. Então isso mostra para mim e para você que os discípulos podiam enxergar Jesus. Eles podiam ver Jesus diante deles. E ele diz: sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Olha só o que Jesus disse: toquem-me. Se ele diz toquem-me, é porque eles poderiam sentir Jesus. Porque eles poderiam sentir o corpo de Cristo depois de ressuscitado. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Amém? Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Olha só o que Jesus diz. Eles estavam com dúvida. Jesus estava olhando: olha aqui, olha minhas mãos, olhem meus pés furados, onde os pregos entraram, onde os pregos feriram. Eu sou real, podem me tocar, podem me olhar. Mas ainda não acreditavam. E Jesus dizia assim: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Tem um lanchinho aí. Aí deram-lhe um pedaço de peixe assado. E o que foi que ele fez? Ele comeu na presença deles. Ele comeu na presença deles. A palavra de Deus nos mostra, Jesus está se apresentando diante dos discípulos, queridos, depois de ressurreto, depois de ter morrido e ressuscitado, ele se apresentava com o corpo glorificado. A diferença era essa, porque o corpo de Jesus era um corpo glorificado, mas eles ainda não acreditaram que poderiam tocar. Jesus ainda disse: olha, eu posso até comer, meu amigo. Tem alguma coisa pronta para eu comer aí? E eles deram um pouco de peixe assado para Jesus. E ele comeu na presença deles. Sabe, Jesus não era um espírito.
Não era um espírito, ele tinha ali um corpo. A diferença é que ele é o corpo glorificado. E a palavra nos mostra que Jesus agora ele passou a ser o primogênito. A Bíblia diz que ele era o unigênito, era o único filho, mas a partir do seu sacrifício, morte e ressurreição, ele passou a ser o primogênito, ele passou a ser o primeiro de uma nova criação, de uma criação de filhos. Diga comigo, eu sou filho. Aleluia. Nós hoje somos filhos, não somos os primogênitos, mas somos filhos. Jesus é assim. Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz, ou seja, ele é o primeiro em importância da ressurreição. Ele é o modelo de ressurreição para todos nós, justos, justificados por ele. Então esse é o modelo de corpo que nós teremos, um corpo glorificado, um corpo transformado, não mais corruptível, não mais perecível, mas um corpo glorificado, mas ainda assim um corpo. Amém? Jesus, ele teve um corpo e ele subiu aos céus com aquele corpo, eu vou dizer assim, aquele formato de corpo que ele tinha, mas agora glorificado. Agora um corpo justo, um corpo que ele poderia acessar os céus, ele poderia passar paredes, porque os discípulos estavam ali reunidos, as portas fechadas, e de repente Jesus aparece no meio deles, mas ainda assim em um corpo. Amém? Então nós receberemos um novo corpo, nós teremos um corpo. Quando o homem morre, queridos, o corpo se decompõe, mas haverá um momento que pelo poder de Deus esse corpo será refeito. Todas as moléculas, todos os grãos que compõem o nosso corpo, eles serão restabelecidos por Deus. Como? Queridos, ele foi quem nos criou, ele tem plena capacidade para juntar todas as moléculas, cada célula novamente. É no poder, não é algo que nossa mente consiga compreender, não é algo que nossa mente possa alcançar, mas é pelo seu poder, poder criador, o criador dos céus e da terra. Amém? Mas assim haverá. Então nosso corpo será transformado. E Filipenses capítulo 3, verso 20 diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao corpo glorioso. Jesus ali, aquele formato de corpo que ele poderia tocar, as pessoas poderiam vê-lo, que ele poderia inclusive comer. A palavra de Deus diz que o nosso corpo será tornado como o corpo de Cristo. Será um corpo glorioso. Um corpo modificado. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia, glória a Deus. Sabe, a palavra diz que aqueles que já morreram em Cristo, que receberam a salvação, o seu corpo dorme, o seu corpo está na sepultura, mas ele já está com Cristo. Mas a Bíblia diz que no grande dia, no dia do arrebatamento da igreja, essas pessoas que morreram terão seus corpos ressuscitados e e o nosso corpo será transformado. O corpo deles será ressuscitado já em um corpo de glória, como o corpo de Cristo Jesus, como um corpo glorioso. Assim como vimos em Filipenses capítulo 3. E nós, os que estivermos vivos no dia do arrebatamento, teremos o nosso corpo transformado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas antes de falar desse dia do arrebatamento, eu quero falar algo sobre o céu. Como é o céu? O que nos espera? Como é esse ambiente do céu? Como é esse novo ambiente em que nós estaremos, em que nós viveremos? A Bíblia diz, abra a sua Bíblia lá em capítulo 22 de Apocalipse. Aleluia. Capítulo 21. Apocalipse no capítulo 21. No verso 4 diz assim, ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia. Sabe, queridos, o que Deus tem para mim e para você é uma vida plena.
É uma vida de paz, é uma vida de alegria, sem choro, sem dor, sem morte. Onde a morte não haverá, onde a morte não poderá mais tocar a nossa vida. Onde a morte não poderá tocar mais o seu corpo. E aí no capítulo 22, no verso 4 diz assim: eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Aleluia. Diga comigo: eu reinarei com Cristo. Aleluia. Sabe a palavra de Deus que diz que nós estaremos em um lugar de glória, onde Cristo, a luz de Deus irá resplandecer, e nós não dependeremos mais do sol. Não haverá dia, não haverá noite. Será um tempo maravilhoso, um tempo glorioso, em um novo ambiente, em um novo corpo, em uma nova forma. E o capítulo 21, eu vou voltar para ele, eu ler alguns versículos. Capítulo 21, verso 10 de Apocalipse. Aleluia, o Senhor é bom. Diz assim, o apóstolo João, falando de uma visão que ele teve, diz: ele me levou no Espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Verso 15. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. Sabe, queridos, quando a gente começa a ler aqui esse texto, nós vemos mais à frente em outros textos, nós vemos que Deus é tão maravilhoso. Às vezes a gente, como igreja, um pensamento limitado, acha que Deus tem problema com riqueza, Deus tem problema com ouro. Lembra que eu falei no início, que nós comentamos na quinta-feira a respeito de grandes coisas que Deus tem? Sabe, Deus, o anjo utilizou uma vara feita de ouro para medir. Sabe, Deus não tem problema com ouro. O ouro foi criado por Deus. O ouro é algo que Deus criou. Joias preciosas, jaspe, diamantes, pedras preciosas foram criadas pelo Senhor. Não se espante em ter esse tipo de coisa. Não se espante em ter ouro na sua casa, ter joias, ter o melhor da sua vida. Porque os céus, eles são dessa forma. No céu há tudo isso, queridos. Isso é algo natural para Deus. É algo que eu vou viver, que você vai viver. E nós podemos viver aqui na terra. Não é para ostentar, mas é entender que o melhor de Deus é para a nossa vida, e nós não podemos ter problema nenhum com isso. Amém? O anjo falava comigo, tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda. Verso 21, as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Você pode imaginar um lugar desse? Amém. Uma cidade onde as ruas são feitas de ouro, uma cidade onde tudo brilha, tudo ilumina, as portas eram feitas de pérolas. Aleluia, Deus é um Deus de riqueza, Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus de excelência. O nosso Deus é o Deus de excelência. Falamos sobre excelência aqui quinta-feira também, sobre sermos excelentes naquilo que fazemos, como fazemos. Em tudo temos que ser excelentes, queridos. Entenda que excelência não é você ter ouro, ter essas riquezas não, mas é aquilo que você tem e você fazer da melhor forma. Amém. Aleluia. Verso 23, a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Oh, glória a Deus, aleluia. Pensa no ambiente em que nós estaremos, onde a própria glória de Deus, o brilho de Deus ilumina aquele lugar. A glória de Deus ilumina, a candeia é o próprio Cristo Jesus. Não dependemos de sol, não dependeremos da lua, mas o próprio brilho de Deus, ele ofusca, ele ilumina aquele lugar onde nós estaremos, um lugar glorioso. Verso 27 diz, nela jamais entrará algo impuro,
nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Aleluia! Sabe que nós tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Sabe que precisamos andar de uma forma santa, de uma forma correta, de uma forma pura aqui na terra. O nosso andar, o nosso proceder precisa ser santo, queridos, porque para acessar essa riqueza, para acessar esse lugar precioso, para acessar a face do Senhor, nós teremos que andar em santidade. Não poderemos viver uma vida de qualquer maneira aqui na terra, porque estaremos diante do Santo dos Santos, estaremos diante do Senhor, nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então há necessidade de uma vida santa, de vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Há uma expectativa em meu coração, em seu coração, de estarmos com o Senhor, mas precisamos estar alinhados à palavra de Deus. Precisamos ter essa expectativa, essa alegria em nosso coração e essa convicção de salvação. Será que temos essa convicção? Será que você está aqui hoje e tem convicção de salvação? Se Jesus voltar hoje, vier arrebatar a igreja, você será salvo? Você vai subir com Ele? Se você morrer hoje, onde será a sua eternidade? Onde será a minha eternidade? Sabe, queridos, não podemos viver pensando na morte, pensando que podemos morrer, mas precisamos ainda assim estar prontos. Precisamos nos preparar para esse grande dia, para esse grande encontro. Que a Bíblia diz que, na verdade, para o crente é uma promoção. Para o crente é você deixar esse lugar de aflição, esse lugar de corruptível, para estar face a face com o Senhor em um lugar de glória. Amém. Em um lugar de majestade, em um lugar de alegria, de gozo, paz. Mas nós precisamos estar prontos. Sabe, é interessante que a nossa vida vai passando, a gente anda muito pelo natural, porque o nosso corpo, o físico, a Bíblia diz que nós somos um espírito, amém? Mas nós habitamos nesse corpo. E temos muita percepção das coisas naturais. Muito. Tudo que é natural. Eu estou limitado a isso, limitado àquilo, depende do dinheiro, depende disso, daquilo que é material, daquilo que é natural. Mas, queridos, a palavra de Deus está nos ensinando, a palavra de Deus vem nos falando há anos. Jesus vem falando sobre o grande dia do arrebatamento. E nós não podemos achar que isso não vai acontecer. Não podemos achar, por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele está dando tempo. Ele está querendo que o Evangelho seja pregado. Ele quer que a humanidade seja salva. Ele veio para salvar a humanidade. E Ele está dando oportunidade para que os homens se arrependam, para que os homens se entreguem a Ele, acreditem nele, recebam Ele como Senhor e Salvador. Por isso Ele ainda não veio arrebatar a igreja, mas haverá o dia que Ele estará aqui buscando a mim e a você. E nós não podemos duvidar disso. Muitos serão surpreendidos. Muitos se não acreditam, muitos que dizem, isso é história, isso é coisa da Bíblia, isso é fantasia, é utopia, é historinha. Serão surpreendidos, queridos, mas que não sejamos nós, que estejamos prontos para o dia de sermos arrebatados, o dia desse grande encontro nas nuvens com o Senhor. Amém. Para estarmos neste lugar maravilhoso, onde não há dor, onde não há lágrima, onde não há pranto, onde só a própria luz do Senhor ilumina o lugar, o ambiente, a Nova Jerusalém, onde nós iremos governar com o Senhor, amém? Aleluia. 1 Tessalonicenses no capítulo 4, glória a Deus, aleluia. Eu gosto muito desse texto, é um texto bem esclarecedor para mim e para você. 4:13, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, é um texto que nós conhecemos bem, amém? Aleluia. Deixa eu trazer um contexto para você antes de... Existem duas palavras que eu quero dar ênfase aqui nesse texto, que a primeira palavra é arrebatado. Arrebatado, ela tem um significado de arrancado, apanhado com violência, retirado com violência, com rapidez, com urgência. Esse é o significado da palavra arrebatado. E a outra palavra é dormir, que nesse contexto da palavra, nós vamos ver, tem o significado de morrer. Jesus usou um eufemismo, em alguns textos aqui, quando ele falou sobre a morte, ele chamou a morte de sono, ele disse que estava dormindo. Como aconteceu no caso de Lázaro, quando ele disse aos discípulos, não, Lázaro dorme.
E aí eu disse, Senhor, se ele dorme, então está tranquilo. Aí ele falou, não, cara, vocês não estão entendendo, ele morreu. Ele morreu. Então ele comparou a morte do santo ao dormir. Assim como a filha de Jairo também, quando morreu, e ele chega na casa dele, ele diz, ei, está tudo bem, a menina apenas dorme. A menina havia morrido, as pessoas estavam ali chorando, mas Jesus disse, ela apenas dorme. Amém? Então eu entendo essas duas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, diz assim, irmãos, isso aqui é o apóstolo Paulo orientando a igreja, amém? Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Olha a expressão que ele diz de novo, quanto aos que dormem. Diga comigo, aqueles que morreram. Para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Olha só, o apóstolo Paulo, queridos, está nos ensinando aqui que nós não devemos ficar entristecidos ou angustiados como aqueles que não têm esperança. Diante de um momento de morte, de um momento de perda, o apóstolo Paulo ele diz, olha só, quando vocês estiverem diante dessa situação, não fiquem entristecidos como aqueles que não têm esperança. Ele não diz que nós não podemos nos entristecer, amém? É algo natural, algo da nossa natureza. Quando perdemos um ente querido, alguém conhecido, a gente sentir essa perda, a gente sentir essa separação. Mas percebem, queridos, que quando nós temos a palavra de Deus, quando nós somos filhos, entendemos aquilo que somos, quando a pessoa que parte, ela parte com Cristo, nós precisamos entender que não há motivo para nos desesperarmos, como muitos fazem. Existem pessoas que perdem alguém e entram em desespero, agora o que vai ser de mim, o que vai ser da minha vida, como eu vou viver sem ele, como eu vou viver sem ela, e tem aquela percepção de que a pessoa que morreu, ela tadinha, ela está nessa terra, está sofrendo. Mas não, queridos, aqueles que morrem com Cristo, eles vão para a glória, eles vão para um lugar de descanso, eles vão para um lugar onde estarão face a face com o Deus Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo diz, ei, não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Aleluia! Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Aí aqui ele começa a falar do arrebatamento. Ele diz, olha, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, aqueles que não morrerem, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, não iremos primeiro do que eles, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, diga comigo, sons de convocação. Aleluia. Percebe, irmãos, que a gente tem essa percepção de que o arrebatamento, por ser, a Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos, amém? Seremos tirados, seremos puxados, como a palavra arrebatado diz, arrancados. Mas a Bíblia diz que haverá um som. A Bíblia diz que haverá uma voz, dada a ordem com voz, haverá um arcanjo e o ressoar da trombeta. 3 sons serão emitidos. Agora, eu não sei, a Bíblia não fala se as pessoas, os não salvos, eles ouvirão essa voz. Se eles ouvirão esse som, mas a Bíblia diz que haverá. E eu creio que nós haveremos de ouvir. Amém? Os mortos, a Bíblia diz que é tão poderosa a voz do Senhor, que os mortos ouvirão a voz de Deus. E eles nesse dia ressuscitarão. Dada a ordem, com a convocação do arcanjo, o ressoar da trombeta, perdão, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Aleluia. A Bíblia diz que nós encontraremos com Cristo nas nuvens. Cristo Jesus, ele vai descer dos céus, vai parar nas nuvens, e ao ressoar da trombeta, a convocação, os mortos, aqueles que morreram com Cristo, morreram em salvação, ressuscitarão primeiro, receberão novamente o seu corpo será unido novamente ao seu espírito, e eles encontrarão a Cristo Jesus. Amém. E a Bíblia diz na sequência, vem eles primeiro,
E aí diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Aleluia! Para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia! Será um tempo glorioso. Será um dia maravilhoso, queridos, em que nós nos encontraremos com Cristo Jesus nos ares, onde Ele vai sair do céu, Ele vai parar nas nuvens e vai nos receber com alegria. Ele vai receber a igreja de Cristo, o noivo receberá a noiva para o casamento eterno. Aleluia! E assim estaremos com o Senhor para sempre. Diga comigo, para sempre. Aleluia! É certo que hoje é um momento de separação, essa separação física entre nós e o Criador, mas a Bíblia diz que chegará o dia em que nós estaremos face a face com o Senhor. Haverá o dia em que nós estaremos com Ele, viveremos com Ele para sempre. E o apóstolo Paulo termina aqui dizendo, consolem-se uns aos outros com essa palavra, com essas palavras. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Sabe, queridos, há essa necessidade de entendermos quem nós somos em Cristo. Há essa necessidade de nós entendermos tudo aquilo que está por vir diante de nós. A nossa vida não se resume ao hoje, a nossa vida não se resume às questões naturais de hoje. Mas há uma esperança viva dentro do nosso coração de estarmos face a face com o Senhor. E nós precisamos estar preparados. E a Bíblia diz que será algo inesperado, será algo rápido. Então não há tempo de se preparar. Jesus está voltando, espera aí que eu vou mudar. Não, aqueles que estiverem prontos subirão com Cristo. Aqueles que estiverem prontos e morrerem com Cristo estarão com Ele no dia do arrebatamento. Então precisamos levar muito a sério a nossa vida com Cristo. Precisamos levar muito a sério o nosso futuro. Essa é a eternidade. Isso trata da nossa eternidade. As pessoas têm muita dificuldade ao pensar, quero saber como vai ser depois, como é a vida após a morte. Uns dizem que tem vida, outros dizem que não tem, outros dizem que vão se reencarnar, voltar a outra pessoa, voltar a um poste, voltar a um cachorro. É tudo antibíblico. A palavra de Deus está nos mostrando aquilo que vai acontecer, queridos. A palavra de Deus, ela não nos deixa cegas, mas ela nos mostra aquilo que vai acontecer. Os mortos, aqueles que morreram com Cristo, vão ressuscitar. Aqueles que morreram com Cristo hoje estão diante do Senhor, amém? Aqueles que morreram com Cristo, salvos, estão nos céus, estão no lugar de glória, no lugar de descanso. Por isso o apóstolo Paulo falei, não se entristeçais como os demais. Aleluia! Aleluia! A morte dos santos para Deus é alegria, é um encontro. Nós é que temos essa sensação de perda, de separação, queridos. Mas nós não perdemos, eles estão em outro momento, em outro tempo. Mas nós veremos face a face os nossos entes queridos que estão com o Senhor. E precisamos estar prontos para esse encontro também. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, diz assim, eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos iremos morrer. Mas todos seremos transformados num momento. Olha só, nem todos dormiremos. Aqueles que dormiram, não foi o que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4? Aqueles que dormiram vão ressuscitar e nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com eles e com Cristo nas nuvens. E aí ele diz, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Aleluia! Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Sabe, queridos, o arrebatamento é iminente. O arrebatamento é para agora. O arrebatamento é para agora. A nossa vida é uma vida que já começou para a eternidade. Nós estaremos face a face com o Senhor. Eu gosto de estudar escatologia porque a Bíblia nos mostra que nós estamos hoje aqui, daqui a pouco estaremos com o Senhor nos céus, depois desceremos, depois das bodas do Cordeiro, depois da noiva casada com o noivo, nós desceremos a essa terra, onde os mortos
que perecerão sem Cristo serão julgados, onde o diabo será preso, onde a besta será acorrentada, onde eles serão lançados no inferno, onde nós entraremos para um milênio com o Senhor, em um lugar de paz, em um lugar de alegria, onde a nova Jerusalém será criada, onde essa terra será transformada, será restaurada pelo poder do fogo, e nós viremos eternamente com o Senhor. Aleluia, onde não haverá choro nem ranger de dentes, onde não haverá morte, onde não haverá enfermidade, tristeza, separação. Mas Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, e é tempo de estarmos atentos, é tempo de estarmos preparados para o dia do arrebatamento, porque essa vida está passando, esses dias se passarão, mas nós estaremos face a face com o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. O homem não sabe o dia, não sabemos o dia nem a hora, queridos, então precisamos estar prontos, prontos, em uma vida de santidade, em uma vida de comunhão com o Senhor. É por isso que precisamos pregar a palavra, é por isso que precisamos anunciar o Evangelho, para que as pessoas possam conhecer a Deus, para que elas possam receber também essa salvação, porque há lugar para todos. Porque Jesus morreu por toda a humanidade. Ele não escolheu um ou outro, ele não escolheu um preferido. Não, ele diz a todos quanto receberem. Jesus disse, a Bíblia diz, a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus, ele mandou Jesus para morrer por toda a humanidade. Mas só aqueles que receberem, queridos, só aqueles que desejarem receber, que crerem e receberem a Cristo, vão herdar a salvação. A salvação está disponível para todos os homens. Mas isso, queridos, há uma expectativa no meu coração e no seu coração de estarmos face a face com o Senhor. Por mim, queridos, Jesus poderia voltar agora, nos levar agora, nos arrebatar agora, nos tirar dessa terra logo agora. Mas se não for agora, queridos, nós precisamos entender, nós precisamos pensar nas pessoas que estão perecendo. É por isso que precisamos pregar o Evangelho, é por isso que precisamos levar a palavra de salvação a esse mundo, porque muitos estão perecendo sem salvação. E depois que morrer não há uma outra oportunidade. Depois que o homem morrer, não haverá outra oportunidade. A eternidade se define hoje. A eternidade se define aqui na terra, queridos. Para todos quanto receberem a Cristo Jesus, receberem a salvação. Aleluia, nós conhecemos a história do rico e do Lázaro, onde Jesus ele estava contando a história, não é uma parábola, a Bíblia não chama ela de parábola, mas diz que é uma história, um acontecimento, em que Lázaro era um homem pobre, que vivia sofrendo, o rico, a Bíblia chama ele de rico, era um homem que vivia desfrutando regaladamente, passava por Lázaro, Lázaro queria pelo menos as migalhas, pelo menos uma esmola do homem rico, mas ele vivia de qualquer jeito, regaladamente. E a Bíblia diz que morreu o rico e morreu o Lázaro. E a Bíblia fala que havia um abismo, uma separação. Lá, o homem rico estava em um canto. Entenda que a Bíblia fala o rico, é uma forma que ele vivia, amém? Não é nada contra a riqueza, nós vemos homens de Deus que eram ricos, na própria palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que esse homem rico, ele estava num lugar de sofrimento, num lugar de perturbação. E ele olha do outro lado e vê o Lázaro no chamado seio de Abraão. Um lugar de descanso, um lugar de paz. E ele diz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe os seus dedos e toque pelo menos a ponta da minha língua para me refrescar nesse lugar de tormento. Ele estava em um lugar de sofrimento, em um lugar de condenação. Mas Abraão diz: ei, filho, ninguém pode passar daqui para aí, nem daí para cá. E aí o que o homem fala para Abraão? Então manda que pelo menos alguém vá à casa dos meus irmãos. Alguém aqui do mundo dos mortos vá à casa dos meus irmãos, para que possam pregar essa palavra, para que possam adverti-los, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Mas Abraão diz: ei, filho, eles vão ter que crer nos profetas. Eles vão ter que acreditar naqueles lá. Ninguém pode sair do mundo dos mortos e voltar para o mundo dos vivos. Eles terão que crer nos profetas. Aleluia. Sabe, o profeta de hoje sou eu, é você, que temos que pregar o Evangelho. E o homem precisa crer nessa palavra aqui em vida.
Ele precisa crer nessa palavra agora em vida, para que na eternidade ele possa desfrutar de uma vida com Deus, possa estar nos céus com o Senhor. Amém. A Bíblia é clara, irmãos, a respeito da eternidade, não há dúvida sobre isso. Então nós precisamos, queridos, amar as pessoas. Nós precisamos nos importar com as pessoas, desejar que elas estejam nesse lugar de salvação como nós estaremos. Precisamos levar a palavra de Cristo, precisamos evangelizar, levar o amor de Cristo a essas pessoas, queridos, porque o lugar é de tormento, o lugar é de dor, para aqueles que não crerem na palavra, não crerem em Cristo Jesus. Aleluia, mas ao mesmo tempo precisamos nos levantar com alegria e expectativa de que esse dia está próximo, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser essa semana. Aleluia, estaremos face a face com o nosso Rei, vivendo uma vida de paz, de alegria, uma eternidade com o Senhor. Aleluia, você pode ficar de pé? Aleluia. Sabe, queridos, é momento de nos alegrarmos, agradecermos a Deus, gerar essa expectativa em nosso coração. É para qualquer hora, é a qualquer momento vai acontecer. A qualquer momento você verá o seu Pai, você verá o Rei dos Reis, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus está às portas. Ele está às portas. Vivamos uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor. Aleluia. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra. Pai querido, nós te damos graças por Cristo Jesus. Há no nosso coração alegria, Senhor, expectativa por esse grande dia. Há em nosso coração alegria, expectativa de estarmos face a face com o Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos ao Senhor para viver uma vida santa, justa diante de Ti. Mas nós queremos nos levantar, ó Pai, nesse tempo com ousadia. Nos levantar com intrepidez para levar essa palavra àqueles que necessitam, para alcançar muitos, porque Cristo Jesus morreu pela humanidade, e nós precisamos cumprir o ID, nós precisamos alcançar pessoas, Pai. Nos dá ousadia, Espírito Santo de Deus, ousadia para pregar essa palavra, ousadia para alcançar pessoas, ousadia para testemunhar de Cristo Jesus, para que possamos levar essa salvação, para que muitos possam se render ao Senhor, para que elas sejam livres da condenação eterna. E nós te damos graças, Pai, pela tua vida em nós. Nós te damos graças por Jesus. Nós te damos graças por esse dia glorioso, o dia do arrebatamento. E nos consagramos ao Senhor. Consagramos a nossa vida a Ti, Senhor, para estarmos face a face contigo. Para estarmos face a face com o Senhor em uma eternidade. Uma vida plena, vivendo os céus. Vivendo a tua vida, Pai. Oh, aleluia, nós te damos graças. Nós te bendizemos, nós te adoramos. Maranata, Maranata, Maranata. Nós desejamos a tua volta, Jesus. Nós desejamos o arrebatamento. Nós desejamos esse encontro nas nuvens com o Senhor. Oh, aleluia. Sabe, queridos, existe vários galardões que a palavra de Deus nos diz que nós receberemos. E a palavra nos diz que há um galardão que todos aqueles que desejarem a volta de Cristo receberão. Sabe, só o fato de desejarmos a volta de Cristo, a palavra diz que nós já teremos um galardão por isso. Então que cresça em nosso coração esse desejo. Eu sei que é bom, uma boa vida aqui, eu sei que é muito bom. Enquanto estivermos aqui, temos o melhor, devemos desfrutar do melhor. Mas é incomparavelmente melhor estarmos com o Senhor. É incomparavelmente melhor estarmos face a face com o nosso Rei. Então que o nosso coração venha desejar esse encontro celestial. Que o nosso coração venha desejar estar face a face com o Senhor. Que seja algo que nós verdadeiramente desejemos. Aleluia. Será um tempo glorioso. A nossa mente não consegue alcançar, mas será um tempo glorioso. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo nosso Redentor, que morreu naquela cruz para nos salvar, para nos transformar. Obrigado por Jesus, Pai, o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, deixando a sua glória para nos transformar.
para nos resgatar. Aleluia, aleluia. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar? Fazer de Deus o seu Senhor, fazer de Cristo o seu Salvador. A Bíblia diz que nós queremos com o coração e confessamos com a boca para a salvação. Se alguém aqui ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer entregar essa noite, eu te convido a dar um sinal assim com a sua mão que eu vou orar com você. Aleluia. Você tem a convicção da sua salvação, que se Jesus voltar hoje, você irá subir com Ele, você o encontrará nos céus. Você tem convicção de que se você morrer hoje, o seu lugar de eternidade será com Cristo.